Muito bem, já estamos conectados com o Maurício Bellinello, então, sem perder de tempo, mercado de commodities no ar, Davi. Senhor Maurício, seja bem-vindo, muito boa tarde. Obrigado, João, uma boa tarde a todo mundo, sempre um prazer participar, João. Bom, assim, duas informações básicas, nós estamos mostrando aqui as cotações em tempo real, nós estamos de olho, claro, sempre na soja, que é a maior commodity negociada no Brasil, e o produto que mais influencia o preço da soja, que além do dólar, é o petróleo. O petróleo, nesse instante, quase que já beirando 1% de queda, 95, agora 1% nesse instante de queda, 95,47, é a minha leitura, espero que eu esteja certo, que é aquela minuta da paz lá, né? Cessar fogo na Ucrânia. Claro que precisa o Zelensky e o Putin se abraçar não digo, né? Se beijar, muito menos, mas pelo menos dar as mãos, né? Maurício Bellinello e assinar o termo. Mas só o fato de vazar essa informação que a minuta está sendo elaborada, eu estou vendo aqui os preços recuando. É a sua leitura, Maurício? É mais ou menos, João. Eu acredito que em tempos de guerra, né, existem duas guerras que são travadas: a guerra de fluxos e a guerra política, especialmente em países centrais, como é a Rússia, o caso, né? Porque para além de toda a discussão retórica, política, filosófica, três países dominam o mundo: China, Estados Unidos e Rússia, né? E a Rússia é um gigante do petróleo e dos seus derivados, e não é um mercado em que o mundo pode conviver sem o seu petróleo, não dá para tirar. Se a Rússia parar de vender petróleo, o petróleo vai para $200 rapidamente. O que foi percebido é que, independente das discussões políticas, que podem se alongar por meses, o Biden acabou de falar, faz 5 minutos, que vai enviar drones armados para a Ucrânia, entende? Para fornecer drones armados. Acabou de falar em transmissão nacional nos Estados Unidos. Então, a discussão política vai se estender por mais tempo. Porém, o que foi percebido, diferente do que era uma grande dúvida até semana passada, é se a Rússia de fato iria impor sanções, ela parar de vender o petróleo, e isso não foi cogitado mais, e portanto o petróleo despenca para 190, chegou a bater $90 ontem, está em $95 agora. Então, voltamos à situação pré-crise do petróleo, do ponto de vista de preços agora, né? Então, nesse momento, pelo menos por hora, e eu sempre vou dizer por hora, porque sempre pode acontecer de alguém acordar mais bravo, né, do que os outros e falar que voltamos ao normal, mas por enquanto, no caso do petróleo, não está previsto uma alteração relevante dos preços, porque a Rússia, um gigante produtor, não pretende cogitar a redução das vendas das suas exportações de petróleo. Nossa, mas que loucura essa informação que você acaba de passar. Você está assistindo o discurso do Biden, ele está dizendo que vai mandar drones lá para continuar a guerra, mas que porcaria é essa? Meu amigo, é o que eu falei, no cenário de guerra, eu sempre gosto de dividir as coisas, a guerra econômica e a guerra política. A guerra econômica, que é aquela que pode potencialmente afetar todo mundo, né, literalmente, no caso da Rússia, principalmente por causa de petróleo e gás, essa vai ter um desfecho por um lado. A guerra política, que é de poder, balanço de poder, retórica, quem ganha mais, quem ganha menos, essa, João, é capaz de se estender por meses. E é o que eu falei, a guerra política literalmente acaba de ganhar uma nova pitada de problemas no ar. Bom, diante disso, nós estamos vendo esse sobe e desce hoje nas cotações. Eu hoje cansei, viu? Desde madrugada, enfim, estava sem energia, mas aqui o celularzinho ainda funcionando. Eu cansei de ver sobe e desce hoje no petróleo, na soja. Bom, o trigo enterrou o pito mesmo, junto com o milho. O café se recuperou, mas qual é a sua leitura desse movimento no mercado, Maurício? É um movimento ainda Sabe aquela história de alguém que correu uma maratona e está descansando agora? Mas pode ser que vá correr outra. Eu estou brincando nisso, porque depois de um mercado muito estressado, como aconteceu nos últimos 15 dias, petróleo, trigo, milho e alguns outros mercados de ações, inclusive, foram muito atingidos, o mercado russo e o chinês, né? O mercado agora parece estar respirando, João. Você sabe que eu não sou dos caras que fica tentando fazer previsão de preço, eu odeio isso, não acho que é viável, nem possível, né? Mas eu ainda aguardo novos desdobramentos de forma geral. É bom lembrar que, diferente do petróleo, que voltou para os preços anteriores à crise, o trigo mesmo ainda está ali na casa dos $10,70, $11, e o antes da crise era 8. Então ainda estamos muito acima
do que estávamos antes da crise. Óbvio que ainda longe do topo, que foi 13,50 lá, mas é isso. No caso do trigo, até como foi muito bem dito agora há pouco pelo Coutinho, como a janela deles é muito curta, se essa situação não se normalizar rapidamente, a próxima safra de trigo global pode ter um choque irremediável, porque depois que você perdeu a janela, já foi, né? Ou seja, só o ano que vem. Então, o mercado ainda está um pouco na ponta dos dedos para ver se esse tratado de paz, pelo menos retórico, se confirma, João. Mas com esse Biden falando, se metendo nessa conversa aí. Ô, professor, assim, uma outra situação que a gente viu hoje, e nós demos em destaque, são imagens de satélites do Porto de Paranaguá mostrando vários navios parados. Sim. Porque não tem berço para todo mundo, né, atracar e descarregar ou embarcar. O fato é que a informação que nós temos que pelo menos daqueles... Você pode até mostrar, viu, Davi, aquelas imagens de satélite, aquelas 20 bolinhas seriam navios parados, são essas bolinhas aí, parados com fertilizantes para serem desembarcados no Brasil. Você é um especialista em fertilizantes também, no petróleo e fertilizantes. Qual é essa leitura dessa informação, Maurício? É uma informação boa, né? Afinal de contas, ele mostra a fila de navios, porque literalmente eles obedecem uma fila, né? Para fazer o desembarque das cargas de fertilizantes, mas por assim dizer, João, não é exatamente uma boa notícia. Por quê? Os navios que vêm daquela região, lembrando, nem todos esses vieram da Ucrânia, tá? É bom deixar claro que o Brasil não compra somente da Ucrânia. Fertilizantes vêm do mundo inteiro, o Brasil compra de vários lugares, incluindo da Rússia e da Ucrânia, né? Os fertilizantes, no caso o KCl, que é o potássio, né, que vem da Ucrânia, da Rússia, esses navios que estão agora não representam grande coisa, porque o tempo no mar desses navios, ou seja, se tivesse saído, o último navio que saiu antes do fechamento dos portos ali, estaria chegando mais ou menos agora mesmo, né? Leva de 20 a 25 dias no mar, mais ou menos, tá? Não é um número exato, mas é mais ou menos para a gente ter uma ideia. Então, esse navio que está chegando aí, que você está vendo agora aí, eles saíram antes do problema. Então, na verdade, especialmente quando o assunto é potássio, a dor de cabeça vem agora, porque os navios que teriam que ter saído daquela região há 20 dias atrás, há 15 dias atrás, não saíram, né? Primeiro, nem conseguiram, os que estavam fora não conseguiram atracar, e os que estavam atracados, estimam mais de 100 navios parados, não só de fertilizantes, mas de todo tipo de carga geral ali, né? Mais de 100 navios estão bloqueados nos portos de Mariupol e Odessa, na Ucrânia, né? Então, o que acontece? Por assim dizer, essa é uma imagem do passado, porque mostra os navios que saíram antes do problema surgir. Eu gostaria muito de que a gente aguardasse uns 15 dias à frente, porque aí seriam os navios que teriam que ter saído de lá durante a crise que não saíram, e é onde a gente está vendo. Também é bom lembrar que esses navios que estão aí são cargas que foram compradas há muitos meses atrás e estão chegando agora, né? Uma cadeia longa. Então, infelizmente, essa é uma imagem do passado. É como tirar uma foto das estrelas. Você está tirando uma foto do passado. Esse navio saiu antes. Boa analogia. Mas assim, professor, o Alessandro Rebelo, que é o nosso especialista em fertilizantes, que é amigo nosso aqui, faz parte aqui do nosso time do Tempo e Dinheiro, Sim. Ele disse, olha, nós estamos bem de fertilizantes, de modo geral. Sim. Estamos comprados. A safra vai entrar, tranquilo. São as informações. Temos aí um estoque para 3 meses. Né? Agora, ele disse para o pessoal ficar realmente atentos ao potássio, ao KCl que você disse aí. É aquela dúvida, você não vai entrar nesse, né? Você vai botar a mão nessa cumbuca, mas assim, a gente está imaginando que o produtor tem que correr atrás dessa informação, saber onde tem potássio. Né? Exatamente, João. Vou dar só um exemplo, eu acho legal, posso sugerir uma pauta para vocês? Por favor, olha aí, cara. Olha que legal. Eu tenho clientes, João, da região da Bahia, em que eles são muito ricos em pó de rocha. O Brasil tem uma produção gigantesca de pó de rocha. Pó de rocha é uma rocha rica em potássio, que ela é minerada e ela é transformada em pó, ela é persistente no solo, fica de 3 a 5 anos depois que você aplicou e repõe de forma muito adequada o potássio do solo. Então, e o Brasil produz, só que por algum motivo o Brasil não produz. Ou seja, tá lá,
pode ser extraído, e eu tenho muitos clientes do norte, do oeste do Paraná que vão utilizar pó de rocha para o ano que vem. Então essa é uma informação, fica uma sugestão de pauta para vocês darem uma olhada no chamado arrochagem, ou pó de rocha que eles chamam, tá? É uma ideia legal. E agora só para comentar, como eu falei, esses navios que estão agora no porto, eles saíram da região, supondo os navios que estão carregados de potássio, eles saíram de lá há um mês atrás, vamos arredondar a conta, um mês atrás. Para sair um mês de lá, eles foram comprados 2, 3, 4 meses atrás. Então, para a safra 22, 23 de soja, é provável que o potássio não seja um problema, porque a carga já está comprada e deve estar dentro do Brasil já. O problema se trata principalmente da safra que vem à frente, porque essa compra vai ser feita pelos distribuidores entre agora e o fim do ano para ser entregue no ano que vem. Quanto mais longo o problema nos portos ucranianos continuarem, maior será o problema para o KCl no ano que vem. Tá. Só para lembrar que pó de rocha é uma pauta recorrente do Frederico Olive, da Agricultura Sustentável, e eu estive lá em Carazi, no Rio Grande do Sul, conversando com a Fernanda Schmidt, que é uma empresária moderna, e ela faz mineração lá naquela região de Carazi, no Rio Grande do Sul, e está minerando as rochas para fazer pó de rocha com potássio também para os produtores do Rio Grande do Sul. Estamos avançando, está todo mundo ligado e informado, professor. Isso aí, João. Eu acredito demais em informação, sabe? Sim. Porque, de novo, nada contra o papo do KCl da Rússia, mas olha que interessante. O Brasil poderia ser autossuficiente por mais de 100 anos. 100 anos. As jazidas brasileiras de rocha que podem produzir, se estimam que tem a capacidade de durar 100 anos. E o Brasil não extrai no Brasil quase nada para importar da Rússia. E num cenário como esse, a gente está vendo o quanto na minha opinião, e eu estou deixando claro que é a opinião do Maurício, uma decisão esdrúxula de transferir para um operador internacional uma riqueza que literalmente pode paralisar uma das maiores atividades financeiras, econômicas do Brasil. Tá. Agora vamos voltar para a questão do cessar-fogo da Rússia e da Ucrânia. Também a Folha de São Paulo está informando isso. Rússia e Ucrânia e Estados Unidos avançam em acordo para parar a guerra. Mas os ataques continuam, sempre tem um mas, né? A minuta para cessar-fogo está pronta, mas há desavenças. Aí o Putin acusa o Ocidente pela guerra na Ucrânia de tentar cancelar a Rússia, ou seja, eles não querem parar a guerra, diz o Putin, em relação aos Estados Unidos. E hoje tem a situação do fechamento, do fechamento das dívidas da Rússia, que pode haver um calote em rublos. Mas o Putin está dizendo assim, não, eu vou pagar em rublos. Mas o que vale o rublos? Nada, né? Caiu, né? Vale mais ou menos, João. Essa é uma discussão que eu pessoalmente acho que vai mudar muito em breve, tá? Porque eu acho que um dos principais danos dessa guerra, e é um dano irrevogável para os Estados Unidos, é uma perda da capacidade de confiança no dólar. Porque a Rússia, de novo, eu não estou aqui para discutir a guerra, a Rússia sofreu uma atitude unilateral, onde reservas internacionais da Rússia foram confiscadas, 600 bilhões de dólares, né? E o que isso que acontece? Então, já que eu tenho reservas em dólares, se eu sei que amanhã, se eu tiver dor de cabeça, vai ser confiscado de novo, por que eu vou ter reserva em dólar? Né? Para você ter uma ideia, saiu ontem uma informação quentíssima, João. A Arábia Saudita está negociando com a China que compras de petróleo chineses sejam pagos em yuan. Pois eu tenho essa imagem, o Davi vai colocar aí. Está na tela. Pela primeira vez na história, petróleo não seria comprado em dólar. E isso é uma mudança literalmente enorme nas negociações, porque não passa mais pelo dólar. E isso pode alterar. Isso, para ser muito sincero, se tem uma mudança que vai acontecer de verdade a partir dessa guerra, é uma mudança no balanço de poder do ponto de vista das moedas. Transitoriamente, o rublo está lá sofrendo um ataque contra o dólar, mas é bom lembrar, a Rússia continua a estar sentada num poço de petróleo gigantesco e de gás natural, e antes do dólar ter valor, qualquer um é capaz de aceitar barras de ouro ou barris de petróleo. Dólares eu posso questionar, mas barril de petróleo e ouro vai valer em qualquer lugar do mundo a qualquer momento, João.
E o petróleo volta a subir, professor. Então, eu não vou parar de olhar esse negócio aqui, senão eu vou enlouquecer. Está valendo 95 dólares e 73 o barril, leve alta de 0,75, chega. Agora, o que interessa para a gente, para fechar a conversa, é o câmbio que está caindo. O dólar caindo 5,11 aqui no Brasil, antes da reunião do Copom, antes da reunião do Fed. Ou já tem informações do Banco Central norte-americano? Não, né? Do Fed ainda não. Para ser muito sincero, pouca coisa mudou desde os últimos 20 dias aí com essa guerra, né? No Copom, no Brasil, eu acabei de olhar, inclusive, agora há pouquinho, se você me permite mostrar, eu mostro na tela para os seus telespectadores. Por favor, aqui. por favor. Vou colocar na tela aqui para a gente poder ver. Isso aqui, ó, são as perspectivas de alta da Selic, segundo o mercado, não é o segundo o Maurício. Tá vendo aqui, ó? Esse número aqui, ó, 109,50, ou seja, significa que o mercado acredita em 1% de alta, certeza, e existe uma chance, ainda que pequena, de 1,25 para a próxima reunião do Copom, que é na quinta-feira, amanhã, sai a próxima reunião do Copom. Então, João, por enquanto, essa é a perspectiva. Mas volta lá, volta a tela lá, volta até, porque depois tem uma perspectiva de queda, é isso? Não, na verdade... Vai para 13, né? Aqui, tá vendo aqui, ó, a máxima, que é para setembro, nossa, né? 13,75. Isso aqui normalmente, João, é um exagero. Porém, nesse momento agora, a casa dos 12 a 12,50, do jeito que estamos agora, é quase uma certeza matemática, João. Logo, dólar em queda, né? Porque vai chover dólares. Quanto mais essa Selic subir, mais dólares vai vir. O que não é exatamente uma boa notícia, porque lembrando, né, quanto mais dólares vierem, mais gente vai ter que ser remunerada a 13% ao ano. E alguém tem que pagar isso, né? Mas do ponto de vista do dólar, isso é uma pressão muito relevante de queda, João. Grande Maurício Belliné, só show aqui. O pessoal do Tempo Dinheiro se delicia, né? Porque só tem especialista aqui, é furo em cima de furo. Bah, bah, bah. Ok, Maurício Bellinello, muito obrigado e vamos em frente. Lembrando que quem quiser ter informações do Maurício Bellinello, entrem no seu Instagram, @Maurício Bellinello, de grátis e de graça, certo? Corretíssimo, João. Quero todo mundo lá. Quem puder, tem muito conteúdo, mas, de novo, me sinto privilegiado e muito honrado de poder comparecer todo dia e participar e ajudar todo mundo que queira ter um pouquinho mais de informação. Obrigado, João. Não, e segura só um pouquinho, porque o Davi vai colocar o telefone da Nádia, porque nós estamos formando o 6º curso, né, a 6ª turma do nosso curso de introdução aos mercados de commodities, para você João, parar de perder dinheiro. Deve, assim? deve. Eu não ia mostrar isso agora, mas eu vou mostrar isso aqui. Isso aqui você não vai ver em lugar nenhum, apenas no Tempo Olha Dinheiro. O furo, olha o furo. Olha aqui, ó. Parem as Você sabe o que é isso aqui, João? Isso aqui é um detalhe que ninguém vai ver. Deixa eu colocar aqui assim. Isso aqui, ó, é desde 2020, Covid, tá? Desde o Covid aqui, aqui, ó, o março aqui é Covid, tá? Isso aqui, João, são as dívidas da Arábia Saudita que vencem em até 12 meses. O petróleo vai bater lá nos 100 dólares aqui, ó. É a maior dívida da Arábia Saudita. Aqui chegou a 40 bilhões de dólares que iriam vencer em até 12 meses. E agora, quando o petróleo bate cento e tantos dólares, essa dívida baixou para 14 bilhões de dólares. E, curiosamente, o petróleo está caindo. Deve ser só coincidência, João. Curiosamente, só coincidência. E o pessoal que tem essa informação é o pessoal de sorte, né, Maurício? Tá bom. Só sorte, só tem sorte, só tem sortudo nesse mercado, João. Gente, vamos entender o que o Maurício está dizendo, vamos entender todas as influências sobre o preço do que você produz, seja café, seja boi, seja cana, seja algodão, mas principalmente soja, milho e trigo, que são os grãos. Tenha um curso de introdução, entenda o que está acontecendo, depois você se especializa, mas pelo menos você precisa entender. Então, nesse telefone da Nádia aí, você manda um zap dizendo, quero entrar no curso do Maurício, na 6ª turma, que é o 019 995 10 5580. A informação, o conhecimento liberta, né, professor? Liberta hoje, libertou ontem e vai seguir libertando a todos que quiserem procurar por ela. João, muito obrigado mesmo, viu? Um prazer estar aqui. Grandes furos do Maurício Bellinello aqui no Tempo e Dinheiro, só com exclusividade. Hoje foi um dia de furos, parem as máquinas. Tchau, Maurício, até amanhã. Muito bem.